tudo bem? Bom dia! Eu sou o Thiago, essa aqui é a minha família. Eu me chamo Analice, essa daqui é a Manuela, de 8 meses. Eu sou Ana Luísa. Quantos anos você tem, filha? Fala pro pessoal. 6 anos. Gente, que semana, né? A minha semana, talvez não diferente de vocês, uma correria só, né? Parece nem que a gente está nessa pandemia. Uma correria danada, um corre-corre, trabalho, estudo. E nessas horas a gente tem que ser resiliente, tem que ter amigos próximos, familiares próximos para nos ajudarem. E quando chega no domingo, é uma ótima oportunidade para a gente parar tudo, refletir e agradecer esse nosso Deus tão bom que nos dá energia, nos dá força, nos dá o sol pela manhã. E eu convido vocês a hoje, não só hoje, mas todos os domingos, a gente está aqui na CV, a parar, dar uma relaxada e contemplar esse nosso Deus, agradecer o nosso Deus pelas misericórdias, pelo suporte que Ele nos dá, né? Mas, gente, que bom estar aqui com vocês. Quer falar alguma coisa da semana? Pode ser. A nossa semana, ela é bem... Nessa quarentena, né? Ela é bem... A gente pode falar que é bem animada, né? A gente acorda cedo, faz as meninas dormir, a Manuela passa o dia reclamando, mas graças a Deus, ao nosso bom Deus, quando chega a noite, a gente tem o nosso descanso merecido para renovar as energias, né? E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa vida, de como nós ficamos nessa quarentena. Graças a Deus a gente já vê que as coisas já estão voltando aos poucos, mas está voltando, né? E agradecer pela vida, pelo trabalho, pela nossa saúde, por termos um lar para onde a gente possa voltar e ficar, né? Ficar em família, ficar em paz e por que não ficar em comunidade, né? Então, nossa palavra é gratidão. Nós temos muita gratidão a Deus por todos os dias nós sermos pessoas melhores e acreditar num Deus tão vivo e presente em nossas vidas. Lu? A minha semana, eu andei de bicicleta, eu fiz muita tarefa com a minha Mais ou menos. e eu comprei mais slime. Show. Gente, pra gente fechar esse momento, quero convidar vocês pra gente fazer uma oração de agradecimento e de colocação das nossas vidas nas mãos de Deus. Jesus, obrigado, meu Deus, por essa semana maravilhosa. Obrigado porque Tu nos dá vida, obrigado porque Tu é presente, consciente em nós. Obrigado por esse momento, Deus, que Tu possa nos abrir os olhos e os corações, para que nós possamos aprender sempre um pouco mais. Obrigado pelas pessoas que estão junto conosco, ouvindo também. Protege, orienta e nos ajuda a permanecermos juntos. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado mesmo. Amém. Amém. Gente, curtam a CV. Estamos juntos, viu? Um abraço. Boa semana. Boa semana para todos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó
quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede
veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira, sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é a luz do mundo, água viva. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Oi galerinha pequena, tudo bom? Aqui é o tio Gedrian e eu quero começar uma nova série aqui no Viva Kids, uma série chamada Superpoderes! Sim, superpoderes, porque Jesus, ele também tinha seus superpoderes,
Mas não será o tio Gedrian que vai contar a história. Eu quero chamar alguém muito especial e eu vou ajudar alguém, tá bom? Então fica aí que alguém já vem. E aí, galerinha pequena, tudo bom? Eu sou alguém, eu sou o fantasma do tio Gedrian. E hoje eu vou ler a história dos 5 pães e 2 peixinhos. Na verdade, eu nunca li essa história, tá? Então, eu me perdoando desde já. Eu não conheço a história assim como vocês. E ela tá aqui na Bíblia. Então, vamos ler junto? Tá no livro de Mateus, 14 e começa no 13. Vamos lá. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular. Ele só queria andar sozinho. Para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Nossa, Jesus era demais, né? Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Nossa, que legal. É assim que o Gedrian faz também. O pessoal fica até tarde e já manda embora para ele não ter que comprar comida. Olha, tá vendo, Gedrian? Tu é bíblico. Vamos continuar a leitura. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem vocês algo para comer. Eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Vamos continuar a leitura, hein, pessoal? Não se distraiam. 18 diz assim: traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Olha que legal, ele ora, né? Em seguida, deu-lhes aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Meu Deus, Jesus multiplicou tudo. Olha lá, era só 5 pães e 2 peixes. E Gedrian, essa história tá certa, cara? Tem certeza que não tem nada errado? Alguém, esse é o superpoder de Jesus, ele multiplicou. Ah, é mesmo, é o superpoder dele. Ah, galera, é isso daí, olha aí, Jesus multiplicou pães e peixes pra todo mundo, que demais! E alguém, tu sabia que não foi um adulto que levou esses 5 pães e 2 peixes? Égua, como é que tu sabe disso? Tem outra passagem lá no livro de João. Ah, olha aí, que legal! As histórias não estão só no mesmo livro. No livro de João tem, é? Tem sim, vai lá. Beleza, vou lá no livro de João, galera. Olha aí, pessoal. No livro de João, no capítulo 6, diz bem assim, ó, no versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se na grama. E tarará, tururu, é o restante da história que a gente já leu. Pessoal, não foi um adulto, foi uma criança ou um jovem. Uau, que legal! Isso quer dizer que você, criança, na sua casa também pode ser usado por Deus para fazer um milagre. Um milagre! Percebeu isso? Que da hora, criançada! Jesus não usa só adultos. Uau! Gedrian, gostei muito dessa história, esse superpoder de Jesus e uma criança. Pois é, alguém, continua lendo. Mas a leitura acabou. Então se despede. Galera pequena, valeu, até mais. E olha aí, ó, a Bíblia tem muitas histórias legais, tá bom? Então, leiam com seus papais e suas mamães. Até mais, galera, até o próximo domingo. Fui! Acabou, né? Acabou, alguém? Chega mais. Beleza. Tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que cede entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meu furacão, no meu inquieto coração, é só o vento do teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar.
faz a tua paz reinar. Tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o seu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer, não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir o teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir o teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Bom dia, comunidade! Que bom que você está aqui mais uma manhã. Eu sei que eu posso soar repetitiva, mas eu amo interagir com vocês no domingo de manhã, aqui pelo chat, lendo o pessoal escrevendo, dando bom dia. E eu sei que a gente ainda não pode estar perto, mas tem sido muito gostoso a gente poder aproximar um pouco das distâncias através das nossas plataformas e poder conectar com vocês. E se você está aqui como recém-chegado, como um convidado, quero dizer para você que é muito legal que você esteja aqui consumindo um pouco do conteúdo do nosso domingo, assim, da nossa comunidade, e te encorajo a ficar por perto e aprender com a gente enquanto a gente aprende um com o outro. E como eu aprendo com vocês, viu? De verdade. Hoje a gente inaugura uma nova série chamada No Justice, No Peace. Sim, senhores. Sem justiça, sem paz. É um eco que tem ressoado cada dia mais alto em torno desse globo nosso, talvez como um pedido de que as coisas sejam diferentes, um pedido por mudança, um pedido por ações diferentes, formas diferentes, talvez mais justo, mais equilibrado, pacífico. E seja você bem conectado com informação ou não, eu sei que a gente provavelmente vai concordar de que algumas coisas realmente, seja na esfera mais próxima ou mais distante de você, elas não estão do jeito, sabe? Não estão. E enquanto a gente começa essa nova conversa nessas 4 semanas de julho, a nossa intenção e a nossa expectativa é sentarmos em alguns episódios da Bíblia, onde Jesus estava ali como a figura de justiça e de paz, e acharmos um cantinho ali dentro daquela narrativa para olharmos mais de perto e realmente deixar que isso nos ensine, que provoque os nossos mecanismos e as nossas formas de justiça e de paz. Olhando para ele. Muito tentador a gente pensar que os dilemas, as problemáticas que a gente tem vivido nas últimas décadas, por que não séculos,
sejam inéditos e únicos, assim, né? Talvez nunca vividos antes dessa forma. E aí eu fico até imaginando, sabe, nossas avós, talvez, a sua mãe, pensando, cara, nunca o mundo ficou tão ruim, ou nunca foi tão intenso, tão explícito, tão difícil. Mas a gente vai ver que todas as vezes que foram colocados num lugar só, 2 ou 3 seres humanos reunidos, ali estavam dilemas, problemáticas, uma carência doida por ordem, alguém que diga como é que isso aqui funciona. Então se junta Sara, você e mais um, a chance de dar ruim é muito grande, entendeu? E é por isso que começa a ficar muito claro e evidente na observação, né, na linha da história, primeiro a nossa necessidade por outras pessoas, por estarmos cercados de outras pessoas, mas também a necessidade nossa por coisas. Então, e aí é um ciclo que se alimenta, né? Então a gente tem necessidade um pelo outro e por coisas. Logo, existe a necessidade de território e coletivo. Então, para a gente estabelecer nossas posses, para a gente ter coisas, a gente provavelmente vai armar a tenda em algum lugar e a gente vai estabelecer coletividade. E diante dessas duas coisas, é quase impossível a gente não conversar sobre assuntos relacionados à terra e à vida em coletividade, entendeu? É quase impossível. Aí no convívio, onde dividimos um lugar só, é evidente, enquanto a gente está convivendo junto, algumas coisas que são ok e outras que não são tão ok assim. É quase que um senso nato, humano, do que é certo e do que é errado. Se a gente for listar aqui como a venda de um ser humano, o abuso de uma criança, a roubar uma viúva, abusar de um idoso, a maioria, se não todos nós, hoje de manhã aqui, concordaria que usarmos força ou fraude para explorar os vulneráveis é erro. E aí isso segue de uma convicção enorme de que opressores devem ser punidos e os fracos devem ser protegidos. São coisas que são produzidas naturalmente em nós. E a gente foi feito de forma a querer justiça, né? E a justiça na forma mais simplória possível, talvez signifique consertar as coisas, fazer as coisas certas, colocar em retidão o que parece errado, né? E essa mesma história que a gente está narrando aqui vai evidenciar coisas sobre-humanas e únicas sobre mim e você como seres humanos, como nossas habilidades científicas e de desenvolvimento, descobrimento de informações, o poder de comunicação, a forma do amor através de nós e como isso extrapola limites que você sabe, como uma mãe levantar um armário que caiu em cima de uma criança, mas também vai revelar em nós o nosso potencial criativo para guerras, crueldade, injustiça. Há quem diga que a ocasião faz o ladrão, né? E o Cortella vai dizer que a ocasião, ela revela o ladrão, porque ele está em nós, assim, a gente faz parte desse sistema injusto. Infelizmente, isso a gente colabora para ele de uma forma ou de outra. Então, enquanto a gente estiver num território comum, na mesma terra, e na experiência do coletivo, a nossa expectativa como padrão é de um ambiente de justiça e paz. E elas andam juntas, elas andam juntas em várias esferas de intelecto, de entendimento, de conhecimento, de vivência. Há quem diga que a justiça é a condição preventiva da paz e a paz é a condição preventiva da justiça. É como se elas vivessem um balé
perfeito e eterno, elas se autoalimentam assim. E o próprio Isaías, lá no capítulo 32, te encorajo a olhar depois, ele faz uma narrativa de um reino de justiça e o que isso é. E os primeiros 3 versículos são muito fortes, talvez eu leia depois, mas lá no finalzinho, no versículo 17, ele vai dizer assim, se quiser abrir comigo, é Isaías 32, no versículo 17, ele vai dizer: o fruto da justiça será a paz, e o resultado da justiça a tranquilidade e a confiança para sempre. Uma produz a outra, uma alimenta a outra. E talvez a razão para essa voz nunca ter cessado desde o primeiro século até 2020 é que a gente tem um desejo desesperado para que elas se estabeleçam na nossa terra e no nosso coletivo. Essa é uma verdade. Acho que não tem coisa que mais ofenda a mim e a você, talvez, do que a injustiça, do que a guerra, o conflito, a angústia disso, né? E a justiça comumente ela é usada no nosso vocabulário, talvez anexada ao sistema judicial, certo? Onde disputas são resolvidas, o inocente é liberado, o culpado é punido, ou então se fala da justiça ou falta dela na arena de violações dos direitos humanos, onde, por exemplo, os fortes abusam dos fracos. A paz, por outro lado, a gente relaciona com a ausência de guerra entre nações, países, grupos, ou então você vai anexar a paz à ausência de tensão, conflito, pressão. E eu vou dar um passinho ainda mais para frente, numa arena mais pessoal, quando a sua mente, as suas emoções estão em ordem, quando tá tudo bem, né? Quando não tem, como a gente cantou ainda há pouco, né? Como rios de águas claras que correm sem pressa. Deus abençoe a meditação, certo? Que ajuda tantos de nós a ter um equilíbrio mental, a paz mental. E a Bíblia vai narrar caras como Moisés, Isaías, Amós, Miqueias, Juízes e dezenas de outros homens e mulheres que tentaram, durante dezenas de centenas de anos, ensinar e imprimir a justiça e a paz no território, no contexto coletivo. E em todas essas narrativas a gente vai perceber uma inadequação, uma incapacidade de fazer isso na sua totalidade. E eu acredito que é porque envolve a gente como eu e você. E é por isso que nessa série especificamente a gente escolheu olhar para Jesus, para o Cristo, o Senhor da nossa comunidade, e percebermos nele o que é carregar a justiça e a paz, o que é ser abrigo de justiça e paz, ser hospedeiro de justiça e paz, e além disso, sermos condutores ou vetores dessa justiça e dessa paz, estabelecendo isso no território e da forma de Jesus, não só buscar isso para o nosso território e para o nosso coletivo, mas fazermos do jeito dele, assim. E aí, a primeira coisa que eu quero te convidar hoje de manhã é você pegar as tuas lentes e colocá-las sobre a mesa, assim. E você vestir as lentes do Cristo, do Deus Pai, usando a flanelinha do Espírito Santo para limpar e deixar ela bem acurada, para que a gente perceba como as práticas, as definições de justiça e paz de Cristo são extremamente híbridas comparadas às nossas, assim. E se tratando da paz, que eu quero começar a conversar com você, que a gente cantou nessa música antes da palestra, né? A Bíblia vai apresentar esse Cristo como o príncipe da paz. E aí, lá em João, no capítulo 14, quando Jesus vai falar dessa paz para os seus, para aqueles que andavam com ele, e ali eles estão num contexto onde Jesus está literalmente dizendo para eles: olha, vocês daqui a pouco vão enfrentar território e coletivo sem mim, porque eu vou embora, mas eu vou deixar um espírito, ele vai aconselhar vocês, ele vai lembrar vocês daquilo que eu tenho ensinado para vocês,
mas eu vou dar um presente para vocês. E aí ele fala, no finalzinho desse texto, João 14, 27, ele vai dizer para eles: eu deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, eu não a dou como o mundo a dá. E esse versículo, desde o início do ano, ele na verdade tem batido nas paredes da minha alma, assim, porque em contraste com a nossa narrativa que eu fiz há um tempinho atrás, aonde fica muito claro que a nossa tentativa de paz, ela é uma paz produzida, sistemática, quando a paz de Cristo ela se mostra como uma paz concedida. Uma paz que é ofertada, que é dada a você. Então, à medida que eu e você buscamos, seja na ausência do conflito, da pressão, da tensão, ou de meditação, ou de quietude da alma, a gente vai perceber que a nossa fé, ela requer manutenções constantes e periódicas para ser mantida e cultivada no nosso dia a dia. Ela tende a ser limitada às paredes de mim mesma e pior, eu acho que o pior para mim é que a paz que eu consigo produzir, ela normalmente precisa fazer sentido para mim, para se estabelecer em mim. Dificilmente eu tenho paz com coisas contrárias à minha vontade ou ao sentido. E eu não sei quanto a sua vida, mas a minha vida ela é constantemente contrária à minha vontade e às coisas que fazem sentido para mim. Então, a paz humana, ela tem essas condições de produção e de manutenção em nós. E até mesmo para que ela seja aplicada a outros. Elas passam por um crivo pessoal meu. E daí vem Cristo e fala assim: eu te dou a minha paz e a minha paz eu dou, mas eu não dou como todo mundo dá. Eu não dou de forma como se você pudesse produzir mecanismos humanos ou como você encontra em sistemas da polis, né, da cidade, os sistemas estabelecidos de ordem que fazem sentido para você. A minha paz, ela supera isso e ela ultrapassa os limites da sua compreensão. É quando nos momentos de caos, tristeza, fragilidade, angústia, vulnerabilidade, ela acolhe você porque ela é concedida, ela é dada. Quando você não tem condições de produzi-la, em circunstâncias que você não tem condições de produzi-la. Quando você perde um ente querido subitamente, precocemente, e você não tem tempo de orar, você não tem tempo de meditar, você não tem condições de se organizar e você é absorvido por uma paz que simplesmente não faz sentido. Não faz sentido, porque ela é dada. Ela é dada. E aí começa a fazer sentido a fala de Paulo quando ele vai dizer em Filipenses, né, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 7, da paz que excede todo o entendimento, a paz que não faz sentido algum, e ela independe das circunstâncias dessa terra, ela independe se alguém foi bom comigo ou não, se alguém foi justo comigo ou não, se a morte foi justa comigo ou não. E aí Jesus se apresenta como o príncipe da paz, ele é o gestor desse território de paz, e aí ele não só como ele oferece para mim e para você esse mesmo sistema de paz. Ele fala: eu não estou envolvido num sistema de polis caótico e eu não me afeto com o caos do sistema. Eu permaneço numa plataforma de paz porque eu sou a paz. E ele vai dizer para mim lá no versículo, você pode abrir se quiser, em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, ele vai falar: felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são vocês que não só conhecem a paz porque me conhecem, têm a paz porque eu dou, mas produzem paz aonde estão porque eu estou em vocês, porque a sua filiação ao Pai te dá esse status essencial de pacificador, e é através disso que vai ficar evidente que vocês são filhos de quem vocês são. É curioso porque a Bíblia vai dizer que a paz evidencia a nossa filiação ao Pai. Eu sou filiada a Céia e César. A paz é uma evidência da minha filiação a esse Pai. E mais pra frente,
A Bíblia vai dizer que se vocês amarem uns aos outros, eles saberão que vocês são os meus discípulos, assim. Então é como se na paz fique nítido a nossa filiação, do tipo, cara, eles não são como as outras pessoas. Eu sei que estão gritando por justiça, eu sei que estão fazendo justiça, eu sei que eles estão entrando pelos presídios, eu sei que eles estão entrando na casa dos pobres e dando de comer, mas existe um senso de paz que não faz sentido no que eles estão fazendo, quando deveria se haver angústia e revolta, indignação, sem nenhum risco dessa característica tão importante. Ao mesmo tempo, Jesus vai dizer depois, mas se vocês amarem como eu amo, eles vão saber que vocês foram criados por mim. Sabe o filho que você criou, que tem as suas características? Então a paz e o amor, eles evidenciam a nossa filiação e a nossa criação por um reino diferente. Um reino diferente, entendeu? E que desafio a gente escolher viver esse diferente, né? Então Jesus, ele se apresenta para você hoje, para mim, aqui no manual, dizendo assim, eu sou o príncipe dessa paz e você que tá em mim, você é. A gente canta uma música, né? Você vê que ele é o que Cristo oferece, ele é. A paz que a gente sente não é simplesmente porque ele dá, é porque ele é, e quando ele está em mim, em você, isso precisa ecoar para além das nossas paredes. Então, ele foi sim escudo para o oprimido, ele foi voz para as pessoas que não tinham espaço para falar, ele foi amor pelo desprezado, ele foi saúde para as pessoas que estavam doentes, ele evidenciou o erro, mas sempre regado de amor e de paz, assim. E nessas próximas semanas que a gente vai viver juntos, a gente vai conseguir olhar para alguns episódios que vão contrastar explicitamente os meus sistemas de paz e de justiça comparados ao de Jesus, assim. E a minha oração é que os meus mecanismos de paz sejam sobrepostos pelos de Cristo, sabe? Que tudo que a gente fizer, em tudo que nós fizermos, no falar, no sentar, no comer, no amar, no alimentar, no gritar por justiça e por paz, que nós primeiro sejamos a paz, assim, que a paz tenha tenda na gente, assim. E por último, a justiça. Justiça essa que, como a gente falou lá em cima, conversou no início, ela hoje, ela ou a falta dela, né, se exibem pela eficácia ou fracasso dos sistemas criados na polis, assim, nessa cidade, no território. As coisas que a gente estabeleceu para evidenciar a injustiça, assim como a Bíblia vai dizer que a lei ela não veio julgar o pecado, mas ela só veio evidenciar. É mostrar o que é certo e o que é errado. E aí isso evidencia o erro, né? E hoje a gente faz isso através do poder judiciário ou através das nossas medidas de garantia dos direitos de todo ser humano, por exemplo, ou não. E essas são outras de mais tentativas nossas junto às de Moisés, Miqueias, Amós, Isaías, os juízes, de estabelecermos normas que nos protejam, nos garantam o direito, que estabeleçam um equilíbrio no território e no coletivo e justiça, que seja equilibrado. E o nosso manual mesmo sendo ancestral, assim, sabe, tipo de milênios atrás, ele é extremamente corrente e repleto dessa pauta. Do Gênesis ao Apocalipse, o Deus criador, ele vai gritar por justiça, ele vai pedir que, primeiro, ele joga um farol de esperança para o ser humano para que ele seja o melhor da sua espécie, para que ele mesmo alcance o máximo de justiça e de paz na sua espécie. Mas ele também é um promotor obstinado de ordem para o bem comum. As coisas que Deus estabelece, normalmente elas transbordam para um bem comum, para que todos estejam, todos possam, todos alcancem. E um alto-falante, sim, para os vulneráveis e para os mais fracos e para os esquecidos. No Antigo Testamento, quantas vezes você vai ouvir falar do pobre, da viúva, do vulnerável,
do estrangeiro. No Novo Testamento, Jesus ele foi um guarda-costas para as pessoas que estavam às margens da justiça. E aí, Jesus ele aparece então no capítulo 5, que é onde a gente vai terminar esse nosso momento juntos ainda. No capítulo 5, Jesus ele gasta algumas horas, se não dias, em cima de uma montanha, falando para as pessoas por séculos no Antigo Testamento, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, o que eles tentaram explicar do que deveria ser esse território de justiça e paz. O Antigo Testamento é uma carta do que deveria ser. É Deus falando o tempo todo como Ele sonhou que fosse, o que Ele sonhou que fosse. E aí, finalmente, eles dão um all-in para os jogadores aí, ó. Eles apostam tudo e botam toda essa verdade do Antigo Testamento em carne. Eles colocam isso num corpo e falam, pronto, desce. E é como se todo esse reino desce aqui em Cristo para fazer um display gigantesco do que eles vinham falando há séculos já. Tentando mostrar em carne, na prática, para mim e para você, tipo, é disso que eu tava falando. É esse tipo de amor que eu tava falando, é esse tipo de justiça que eu tava falando, é esse tipo de amor, é esse tipo de doação, é esse tipo de cuidado, é esse tipo de olhar, é esse tipo de conversa que eu vinha falando pra vocês o tempo todo. Agora olha pra ele e vê. Ele é a imagem invisível do verbo, de tudo que a gente narrou. Olha pra ele assim. E aí, tudo que Abraão, Isaac e Jacó vinham ensinando gerações e gerações, tá ali encarnado na frente daquela comunidade de Jesus. Aí, Jesus começa a falar de alguns dilemas da terra e do coletivo nesse texto. Quando ele começa a evidenciar assim, gente, então vamos lá, reunião administrativa, vamos falar de algumas coisas. E ele começa então no capítulo 5 de Mateus a falar sobre homicídio, adultério, divórcio. Presta atenção no que eu tô falando, presta atenção, olha o que eu tô falando. Homicídio, adultério, divórcio, promessas, vingança, inimizades, inimigos, necessidades, religião, riqueza, finalmente preocupações do dia a dia. E quanto mais eu lia isso, mais eu falava, meu Deus, as pautas são as mesmas, assim. Quando a gente vai falar de lei, de justiça, as pautas permanecem as mesmas, assim. A balança permanece a mesma. Mas aí nesse capítulo, Jesus, aí vem um anzol, assim, pra mim, pra você, sabe? Jesus, ele começa a falar assim, então, tem todas essas coisas, né? Mas o que eu estava tentando explicar é que não é que os maiores são melhores, felizes são os pequenininhos, assim. Felizes são os pobres, felizes são os necessitados, os perseguidos, os misericordiosos. Ele vai falar, talvez, sobre olho por olho e dente por dente, isso está em Mateus 5, tá? Quando ele fala, lembra que era olho por olho, dente por dente? Agora faz assim, ó. O que a gente realmente queria dizer é que quando alguém bater no seu rosto, na sua face esquerda, dá à direita também. Porque eles não sabem. Não são eles, é o mal que tá neles, assim, sabe? Ele vai falar, quando alguém te pedir a túnica, dá a capa, dá tudo. Não dá só, dá água e dá um café também. Ele vai falar, quando alguém pedir pra você andar 1 milha, anda 2, vai até a segunda com ele. Então, assim, ele começa a ressignificar tudo o que é justo. E é aí que, como até a Alessandra falou na semana passada, quando Pedro fala assim, mas peraí, não é justo só eu perdoar 7 vezes, não. Jesus fala, não, é muito mais, assim, é muito maior. E eu quero evidenciar 2 coisas aqui diante desse contraste que Jesus faz pra gente nesse texto. Uma é que Jesus ele deixa claro a nossa incapacidade de compreensão disso. Você imagina que por milênios a Trindade tentou explicar isso pra mim e pra você. E aí ele vem e vive isso e a gente ainda não consegue enxergar. Quando questionado pelos fariseus, lá em Mateus 19, no capítulo 8, Jesus respondeu, para eles, Moisés
que eles estavam falando sobre casamento. Mas e aí, Jesus? Porque essa era a função dos fariseus, né? Sabatinar Jesus. Beleza, mestre da lei, Rabi. Me fala então, por que casamento agora? Como é que é o negócio? E Jesus falou, o Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o início. Tá aí na tua Bíblia, Mateus 19:8. Ele tá falando assim, eu sei que Moisés falou isso, mas é porque vocês nem entenderiam. O coração de vocês não dava conta de entender o tipo de justiça e de vida que eu tô propondo pra vocês. E talvez a gente ainda não esteja pronto, assim, hoje de manhã, ainda. E aí a gente vai ver um movimento de que no Antigo Testamento os profetas falavam assim, ouçam e aprendam sobre essa justiça, ouçam e aprendam sobre esse novo modo operante. Aí na comunidade de Jesus a gente percebe Jesus falando assim, deem atenção a isso, presta atenção nisso. E eles meio que observavam Deus fazer, na perspectiva de espectador ainda, de entendi, então é para olhar para o pobre, olha, Jesus ajudou o pobre. Já na comunidade do Novo Testamento, pós-Jesus, como em Tiago, se você ainda não leu Tiago, lê Tiago. Em Tiago, o texto vai falar assim, vivam à altura do que o Senhor falou para vocês viverem. Façam sim justiça, amor, paz. O reino, né, é feito de paz, amor e justiça. Mas façam como ele fez, vivam à altura dele. Não só ouçam, mas façam a justiça como ele faz. Não descansem até que isso aconteça, assim. A segunda coisa que esse capítulo, né, no versículo 5 mostra pra gente sobre justiça, é que Jesus não só comanda isso, sejam justos, pois eu sou justo, ele vem para viver. Lá nesse Mateus, no capítulo 5, no 17, ele vai dizer assim, não pensem que eu vim para abolir a lei, ou para abolir os profetas, eu não vim para abolir não, eu vim para cumprir. É como se Jesus falasse assim, eu vim para viver, eu não vim só para falar, não. Eu tô mostrando para vocês que aqueles que estão em mim agora têm o potencial de não só observar o caos e ver o que o território coletivo tem falhas nos seus sistemas, mas que vocês sejam agentes de paz. Aonde vocês estiverem, eu estou. O príncipe da paz está e toda a justiça do reino está nele também. E ele fala assim, e agora eu tô mostrando para vocês, para que vocês vivam. No Mateus 28, Jesus se despedindo dos seus discípulos, ele fala, beleza, vocês viveram comigo, agora vão, façam o mesmo. Toda a autoridade foi dada a mim. Agora que eu tô indo embora, vocês vão e façam com os outros tudo que eu fiz a você. Venha a nós o teu reino, levem o reino agora. Eu vim a vocês, agora vão, mas façam não do seu jeito, não dos seus parâmetros, não nas suas definições, não com os seus mecanismos, mas com os meus. Porque não é a respeito de você. Não é a respeito dos seus sentimentos, não é a respeito da sua paz, é a respeito do que eu dou, uma paz concedida e uma justiça estabelecida que é igual. Ela vai ser sempre igual. Nos próximos capítulos dessa série, vocês vão ser expostos a episódios que vão explicitar isso ainda mais. E eu acho que o meu papel hoje com você, hoje de manhã, é te perguntar se você sabe quais têm sido os seus mecanismos de paz e de justiça. E se você estaria disposto a substituí-los pelo de Jesus. Acho que essa é a grande pergunta. É a pergunta que eu tô me fazendo enquanto eu tô aqui. Como eu tenho feito e como Jesus me propõe para fazer. Uma coisa que é muito evidente em toda a narrativa bíblica é que tanto a paz quanto a justiça de Jesus e que ele oferece e que ele tem como alvo concedido e gratuito a mim. Eu sou alvo dessa justiça e eu fui justificada, você também. Eu sou alvo dessa paz. Eu fui alcançada por essa paz recentemente. Mais uma vez. Mas ela transborda, ela me alcança, mas ela transborda para além de nós, até que todos. A minha oração hoje é que, honestamente,
Que Deus me perdoe pelo uso inapropriado dos meus mecanismos, dos meus padrões, dos meus parâmetros, e que Ele me ajude a, assim como eu troco os meus fardos que são pesados pelo dele, que eu troque as minhas medidas de justiça e de paz e as minhas formas pelas dele também. Talvez essa música nos ajude a orarmos isso juntos hoje de manhã. Deus te abençoe. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim, ó santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Voltamos, comunidade. Estamos aqui para nos despedir, né, por hoje. Continue com a gente, acesse nossas redes sociais, fica com a gente para compartilharmos vida, né? Que é isso que nós fazemos muito em comunidade. Não fiquem sozinhos, compartilhem conosco suas angústias, suas alegrias, suas vitórias e conte conosco. É isso que nos faz seres humanos mais felizes, né? Eu particularmente amo poder estar ajudando as pessoas, mesmo que seja uma palavra amiga. Então sinta-se abraçado por mim, pela minha família.
e que vocês possam também sentir esse abraço, né? Esse carinho. E vamos nessa luta que logo logo tudo isso vai passar, já está passando. E o que nós precisamos mesmo é ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Contem conosco. Tchau, tchau!